Previdência privada, você já conhece? O que é? Quais os tipos? Tributação? Taxas? Como escolher? Portabilidade? Vantagens e desvantagem? Você sabe? Esse mundo é imenso. Não é simplesmente aposentadoria, não. É investimento. Mas antes de tudo, fala aí para mim. Você utiliza isso para seu investimento ou como aposentadoria para o final? Você já faz isso para o seu filho, para algum conhecido, alguma coisa? Deixa aí nos comentários aí. Põe aí se você já utiliza previdência privada como uma alternativa de investimento com seus benefícios que eu vou falar aqui, ó. Fica aí conosco. Vem! Previdência privada? Muitos ainda ligam ainda a um produto velho. Ele já deixou de ser velho pela diversificação e o portfólio que ele traz hoje. Então, o que ela faz? Qual é a finalidade dela? Ela complementa a renda ligado à previdência oficial, que é o regime geral hoje que o governo disponibiliza. Então, é algo que você faz para um futuro que pode ter ligado a alguns perfis que você tenha, seja conservador, moderado ou arrojado, mas que ele está sempre ligado nisso com o intuito de guardar dinheiro, poupar dinheiro para no futuro você utilizar em diversas maneiras, ou renda vitalícia, ou você vai lá resgata a parte, ou você resgata de tempos em tempos. Tem várias maneiras aí, várias modalidades que você pode fazer, que se eu fosse falar aqui, isso geraria aí mais de 1 hora de vídeo. Então eu vou fragmentar essas possibilidades para você e aqui eu vou dar um pano geral, sim, focando onde você já consegue tomar suas decisões. Quais os tipos que hoje mais tem? Que é o PGBL e o VGBL, né? O PGBL que é o plano gerador lá de benefício, VGBL de vida é o vida geral de benefício. Qual a diferença dos dois? O PGBL ele é indicado para quem faz imposto de renda porque tem um incentivo fiscal de 12% que você pode estar deduzindo se você o fizer pelo imposto de renda na modalidade completa. Então você se utiliza de 12% da sua renda bruta deduzindo disso para você utilizar. Você posterga esse recolhimento que você tem de imposto de renda para frente. É uma vantagem. Então sua renda menos os 12% de contribuição e aí sim, as outras deduções que você tem. Já o VGBL não, o VGBL é indicado para quem faz ou para o imposto de renda ligado a simples ou já ultrapassou os 12%, né? Ou não tem deduções para poder estar fazendo isso. Então você tem que olhar qual é essa modalidade. Lógico que nós estamos focando aqui direto na modalidade fiscal que é do imposto de renda, mas não serve só isso para não, é um investimento para você estar fazendo, tá? Então é aqui que começa você a entender um pouquinho. Tributação, como é que ela é tributado? O PGBL, P de pato, ele incide sobre o total do resgate. Você enfiou lá 10 mil e vai resgatar 12, na hora que vai ser tributado, você vai ser tributado em cima dos 12, que é os 10 mais os 2 de juros que você teve, então dá um total de 12, então você é tributado no 12. Por quê? Lembra que você postergou os recolhimentos para frente. O VGBL de vida, não, é só sobre o rendimento. Você enfiou 10, teve 2 de juros, você vai ser tributado em cima desses 2 de juros. Esta é a vantagem. E aí tem 2 tabelas que você tem que escolher na hora de fazer isso. Uma tabela regressiva e uma tabela progressiva de imposto de renda. A tabela regressiva, o que importa? O que importa é o tempo. Até 2 anos, você está numa alíquota de imposto de renda de 35%. 2 a 4, ela cai para 30%. E aí vai caindo de 5 em 5. Então, à medida que você vai ficando mais tempo, você vai ganhando na alíquota, porque a alíquota ela vai reduzindo, chegando até acima de 10 anos, você ficar com 10% de imposto de renda, que é a menor alíquota que tem entre todos os fundos aí de investimento. E a tabela progressiva é aquela que é
igual como se fosse um seletista, que você ganha, você é recolhido pelo valor. Quanto mais você ganha em reais, né, você contribui mais, porque ela tem aí, vou colocar só na última alíquota, que é acima de quase 4.600, um pouquinho acima, você entra numa alíquota de 27,5% de imposto de renda. Isso é um comparativo que você tem que visualizar qual é a sua estratégia que você vai estar apontando. Entre as duas, qual é a mais vantajosa? A mais vantajosa é até 4 anos, vale a pena você ficar na progressiva. Acima disso, não. Por quê? Até 4 anos, você tá pagando no máximo 27,5%. Acima disso, se você pular para regressiva, você já vai estar pagando 25%. Então, se você passar de 4 anos, compensa você ficar na regressiva, porque você já vai estar numa alíquota menor do que você vai estar assumindo na progressiva. Mas qual que é... E aí o que você tem que ficar atento? A progressiva, ele vai lá, te chumba, ele já retém 15% na cabeça. A diferença dos 15 para 27,5, para 22,5, ela vai acontecer no seu imposto de renda que você vai fazer anualmente com a Receita Federal. Mas você vai pagar sim, porque decorrente do volume que você tem, que você recebe bruto, você entra nessa alíquota. Beleza? Taxa de administração. Você paga. Além da taxa de administração, você tem hoje, antigamente, tem alguns produtos antigos ainda que você pagava ainda taxa de carregamento e taxa de saída. Hoje é muito difícil disso, mas tem que ficar atento, pode sim ter taxa de saída. Mas é taxa de carregamento e ela tem duas modalidades. Pode ser antecipada, então você vai lá, aplica 10 e aí vem a taxa, te come 1, você começa a aplicar 9 só. E tem a mesma taxa de carregamento que é pós-antecipada, isso é, ele vai reter aquilo para você no final do plano, que é mais vantajoso, porque ao invés de ele te reter logo no início, dos 10 menos 1, você vai começar a remunerar em cima dos 10. Então isso é uma coisa que você tem que ficar atenta também. Como você escolhe isso? O que você tem que visualizar? Você precisa saber, lógico, decorrente do que o seu objetivo, se é um PGBL, um V de vida de VGBL, qual é o tipo de tributação, regressiva ou progressiva. Ver sim a credibilidade da instituição, porque você vai levar isso para longo prazo. Qual é o gestor, quem é o gestor que está gerindo esses recursos? Qual é a taxa de carregamento que você tem, que você vai ter disso? O histórico de rentabilidade, porque lembre-se que isso é um fundo, então é um fundo qualquer, que você tem que ficar de olho também. A classificação do risco desse fundo, a composição da carteira, porque tem vários tipos hoje. Você pode comprar fundo ligado só em títulos públicos, ligado em renda fixa, ligado em crédito privado, pode ser balanceado, mix em ações, pode ser só em ações. Então você hoje tem uma gama de produto que sim, você pode diversificar como se fosse um investimento normal. Se você tiver no início de uma carreira, você pode ficar num fundo mais arrojado. E também ficar ligado num negócio chamado tabatorial, que isso sim como é um seguro, não deixa de ser um seguro, né? Eles olham essa tabatorial e fazem uma conta de qual é a perspectiva de vida. Então essa tabatorial ela vai mudando. Então tem que ficar qual é a que você está hoje e se porventura você for fazer uma portabilidade, que eu já vou falar em seguida, ver se ela vai mudar ou não, pode ser prejudicial para você. Uma das grandes vantagens que essa modalidade tem, a sua portabilidade. Ela não incide em tributação, isso é, você não precisa resgatar de um fundo, pagar os tributos e aplicar num outro. Não, você simplesmente faz a portabilidade do momento que você tem lá. Então ele não incide tributação, não incide resgate, porque se você tira de um lugar e só manda para outro sem esse resgate, então ele também não vai incidir.
né? Tem algumas regrinhas, né? Se você tem um PGBL, você tem que ir para um PGBL. Se você tem um VGBL, você tem que ir para um VGBL. Então é essa regrinha que você tem que ter. Você pode mudar de banco, pode mudar de fundo, pode fazer várias coisas. Não existe taxa para isso, a não ser que se de repente se foi uma taxa de carregamento pós, que é aquela que você paga depois, aí talvez você vai ter que pagar isso, mas no momento ele não tem isso, né? E você pode migrar o regime que você está tributário, que eu lembro que eu falei aqui, de progressivo para regressivo. O retorno não pode. Então você pode mudar de progressivo para regressivo. Quais são as vantagens e desvantagens então desse negócio? Vamos falar das ruins, né? As desvantagens, né? Você só pode fazer movimentação a cada 60 dias. A tributação, ela é vantagem e desvantagem. Mas a tributação, por que eu coloquei ela em desvantagem também? Porque se você escolheu errado, você pode até pagar mais e carregar por um negócio longo que você vai ser comido lá na frente. Você tem que olhar a rentabilidade. Se você pegar um fundo de renda fixa, um fundo de crédito privado, por exemplo, você tem que comparar com outros fundos que estão no mercado que a rentabilidade, de repente, o que está no mercado é maior do que essa escolha que você está fazendo. Então, pode ser uma desvantagem. Como um outro fundo, ele não tem cobertura pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo FGC, tá? Ele não pode ser considerado como uma reserva de emergência, ele tem que sim para ser longo prazo, ele tem essa configuração para longo prazo, né? E a tábua atuarial para você que eu comentei, que se você está em uma e se for migrar para uma outra, isso pode trazer um transtorno para você no final lá. E nos próximos vídeos que eu for fazendo, eu vou abrindo cada um desse para você entender melhor como funciona. Quais são as vantagens disso? Bom, a primeira vantagem é que você pode diversificar os fundos. Então, você não precisa comprar um fundo para levar isso para o futuro. Você pode comprar um ligado a ações, um ligado a balanceamento, outro ligado à renda fixa. Então, você está diversificando, inclusive, o seu risco ligado ao seu perfil, lógico. Então, essa é uma vantagem. Segunda, ela tem um caráter de sucessão também patrimonial. Então, como ele não entra no seu inventário, se acontecer alguma coisa, você deixa de pagar alguns impostos, você deixa de pagar um advogado, então isso é uma vantagem também. Sem sombra de dúvida, a portabilidade é o que manda, você não precisa resgatar, você não precisa pagar o imposto de renda para isso, para poder mudar de fundo, sendo que qualquer outro fundo convencional você é obrigado a resgatar, pagar os tributos e ir para o outro lado. Você pode mudar o regime que você está, tributário, você pode começar a contribuir para o seu filho que tenha 6 meses de idade, 1 ano, porque quando nasce hoje você já é obrigado a fazer o CPF, então você já coloca o CPF dele, você já começa a contribuir com isso para um objetivo dele de pagar a faculdade, por exemplo, que são 20 anos, então nos 20 anos já está na sua alíquota menor, então vai do foco que você vai precisar. E uma vantagem também é que esses fundos não podem ser alavancados, então você fica com certo conforto, porque o fundo ele não pode ser alavancado nele. E ele está debaixo da asa da SUSEP. A SUSEP é como se fosse o nosso banco central, que ele cuida de toda a parte financeira dos bancos, cuida tudo dos bancos, fintechs, tudo ligado a algumas coisas. E a SUSEP está aqui do lado também. Ela é responsável por toda essa parte de seguro e previdência. Então, você tem um certo conforto e funciona, negada. Isso funciona muito bem. Isso não tem jogo, não. Existem todos esses tópicos para que você possa ter, sim, uma ideia do que está acontecendo, para que você possa chegar no seu gerente e questionar. Tabela de imposto de renda, qual alíquota que você está, o que não está, tábua atuarial. Então, todos esses processos é importante você estar sabendo, senão você vai perder dinheiro. Isso. E é uma forma de você ir atrás de rentabilidade melhor. Para isso você precisa entender como é que ele funciona. Ok? Então, não é só previdência não a longo prazo, é um caráter de investimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aí se inscreva, deixa um like, compartilhe, passa aí para nós. Vou fazer uma outra série aqui de previdências para tentar explicar mais curtinho o que tem cada um. Mas você quer investimento? Vem!